Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Ele que não se cansa de nos cuidar, de interceder por nós. Saudamos os nossos amigos, aqueles que nos veem agora, que nos verão mais tarde. Estou com meu amigo amado Jorge Bessa para cruzarmos as palavras então da lição da Escola Sabatina número 6, agora com o título Compreendendo o Sacrifício. E antes de entrarmos aqui ao pormenor, lição a lição, ou pontos mais fulcrais da lição, compreendendo o sacrifício, eu queria dar as boas-vindas ao amado Jorge Bessa para esse programa de Palavras Cruzadas, então, da lição número 6. Obrigado, Beneco. É um prazer sempre falarmos na Palavra de Deus e é um prazer para nós, porque nós aprendemos muito quando estamos a estudar para explicar tanto aos demais aquilo que estamos lendo. E é um privilégio também estar contigo, porque sei que és um homem de Deus e, portanto, tudo aquilo que a gente vai falar vai estar situado e sintonizado no mesmo canal, no mesmo sentido, que é honrar e louvarmos ao nosso Deus e agradecermos pelo privilégio que temos de ser porta-vozes da sua palavra. Amém, amém. Então, assim muito rapidamente, portanto, o tempo é um recurso não renovável, gostaríamos de estar horas e horas, mas isso é tudo cronometrado. Dizer que, muito bem há pouco tempo, falamos sobre as nações, parte 1, parte 2, e no essencial entendemos que quando o ser humano se torna independente de Deus, entra em pecado, porque vai na contramão daquilo que é a vontade de Deus. E após o homem ter sido avisado, depois de receber a companhia de Deus, depois de ter recebido as instruções de que eles iriam crescer em graça e sabedoria eternamente, se tão somente obedecessem, não obedeceram e, por mais que o desenvolvimento humano passou por, como é que eu digo, por nações suntuosas ou poderosas, né? Da estátua de Nabucodonosor em Daniel 2, e depois aquilo que também viu em Daniel 7, Deus teve que apresentar o plano antes engendrado, ou seja, antes da fundação do mundo e antes mesmo de fazer o homem, porque o homem, no teste da lealdade, no teste da obediência, caiu. Por isso, hoje, estamos na lição número 6 para compreender esse plano de Jesus, ou de Deus, ou ainda da divindade, mas na pessoa de Jesus, como sendo o sacrifício. E antes que o meu amigo Bessa fale, gostaria de dizer que se Jesus não morresse no nosso lugar, e aqui, amados amigos, morte eterna, não é essa morte que nós temos a esperança de que o nosso familiar, nosso amigo, nosso irmão voltará. Se Jesus não morresse a morte eterna no nosso lugar, ninguém receberia o livro atado com 7 selos nas mãos do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque só o leão da tribo de Judá, no caso, a raiz de Jessé, da casa de David, Jesus, era digno de receber o livro e desatar os seus selos, isto é, Jesus Cristo. E eu digo aleluia. Por outro lado, João Batista, ele batizava com água, mas quando Jesus chegou próximo dele, ele avisou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas este vos batizará com o Espírito Santo. Por isso, Jesus era o Cordeiro imolado, o antitipo dos tipos sacrificais que os homens, que era Abel, depois vamos ver isso, os israelitas, e mesmo já Jó no passado, enfim, Moisés e tantos outros, Arão, fizeram para simbolizar que onde há pecado só tinha que haver derramamento de sangue, porque sangue é vida. Jesus, o Cordeiro imolado, visto por João na sala do trono, é o amor infinito de Deus pela humanidade que sozinha decaiu e aceitou entrar em pecado pela astúcia da serpente que é Satanás. Por isso, esse assunto de Jesus ter deixado as ruas de ouro
ter deixado a majestade, será assunto, é um assunto que nós aqui não entendemos. Os que morreram aceitaram, né? Os que morreram justificados aceitaram, mas não entenderam. Nós também devemos apenas aceitar, porque será as lições a termos na eternidade, esperemos que estejamos lá por todo o tempo com Jesus no céu ou na nova vida, no novo céu e na nova terra. Ora, pegando nas tuas palavras e focando aqui, portanto, o assunto que vamos tratar, em primeiro lugar, nós temos aqui uma situação que é o amor imensurável que Deus tem por nós. É um amor que é um Deus que nos cria, independentemente de nós termos falhado, Ele pretende a nossa continuidade com Ele. Ou seja, há aqui a hipótese, Deus deu a hipótese de nós podermos usufruir de um plano de salvação que Ele próprio construiu. E construiu este programa em função do critério de santidade absoluta. Portanto, no céu, no seu relacionamento com Deus, nós não podemos ter pecado algum. E a partir do pecado de Adão e Eva, nós somamos, além do pecado de Adão e Eva, nós temos somado pecado a pecado e temos entrado na iniquidade e na maldade, e que já aconteceu alguns episódios nesta terra, como o dilúvio e como a destruição de algumas cidades, que chegaram ao ponto da maldade e a iniquidade ser tamanha que Deus não suportou. E, portanto, Deus tem um amor tão grande por nós que decidiu criar um plano de regeneração, ou seja, de recuperação de nós humanos para com Ele. Às vezes pensamos, Deus vai recuperar a Terra. Não, Deus vai nos recuperar a nós e vai nos permitir que nós vivamos naquilo que Ele já tinha criado, porque a Terra já existia antes de nós sermos criados. Era vazia, mas tinha outra configuração, era toda em água, mas já existia. E Deus criou esta terra exatamente para a nossa habitação, ou seja, construiu aqui o nosso momento de vida, ou seja, a nossa casa, portanto, a nossa possibilidade de vida. E entretanto, pecamos. E este plano, que é derivado a um sacrifício, e daí vem a palavra cordeiro, vem o sacrifício de Deus para nos resgatar, porque o diabo é implacável na sua condenação a Deus, porque ele diz que Deus não nos ama, diz que Deus não é um Deus de amor, portanto ele tem uma série de coisas, uma série de condenações, que ele condena Deus por tudo e por nada, e portanto tornou-se um inimigo fidegal de Deus. E Deus ama-nos de tal maneira, porque nós somos criaturas, e nós, embora tenhamos pecado, embora tenhamos caído no pecado, Deus continua a amar-nos e quer resgatar-nos. E este plano de resgate exatamente tem aqui a figura do sacrifício, que é o próprio Deus vir portanto, absorver os nossos pecados e através do seu sacrifício, do seu sangue, ele limpar exatamente todos os nossos pecados para que nós possamos viver eternamente. Ou seja, nós tínhamos o direito à morte eterna, ou seja, ser completamente acabou e estava acabado, mas Deus quer que nós voltemos ao ambiente com Ele, e neste momento nós estamos vivos, mas há filhos de Deus que já apareceram, que estão lá atrás, que já apareceram, e há outros que estão a nascer agora, que também vão aparecer, e Deus quer que todos nós, desde Adão até ao último, nós possamos ser resgatados pelo seu plano. Mas o seu plano tem uma condição, é aceitarmos o sangue de Cristo, o sangue de Jesus como nossa remissão. E, portanto, é neste plano, nesta configuração, que nós nesta lição vamos estudar, porque há dois tipos de sacrifícios. E nestes dois tipos de sacrifícios nós vamos ver que há um sacrifício que foi feito por Caim e que não valeu de nada, porque ele simplesmente fez o sacrifício por conta própria, portanto fez da vontade dele, e há o sacrifício de Abel, que representa outro sacrifício, que representa um sacrifício de fé, de confiança, de respeito para com Deus e de aceitação pela própria morte de Jesus, embora
quando Abel morreu, ele não tinha a noção do que é que ia acontecer, mas já tinha no coração que ele devia se entregar da forma como Deus lhe estava a pedir. Portanto, Deus pediu que o sacrifício fosse daquela maneira e ele, independentemente de não saber o acontecimento todo, como nós sabemos hoje através das profecias e através daquilo que Deus foi dando aos profetas, nós temos a certeza absoluta que Abel, no seu coração, ele quando sacrificou aquele cordeiro, ele já tinha em atenção o respeito total ao Deus que o iria salvar. E, portanto, é esta situação que nós vamos ver de diferença do que é um sacrificar como o povo de Israel fez, que sacrificava cordeiros e bezerros e bois em fartura, e que Deus chegou ao ponto de não ter prazer nenhum naqueles sacrifícios. Porquê? Exatamente. Porque não tinham o coração entregue a Deus, e o que é importante é nós aceitarmos completamente o sangue de Jesus como remissão dos nossos pecados. E para isso nós temos que respeitar em santidade, e nós temos aqui na nossa lição o exemplo dos querubins. Eles disseram santo, santo, santo. O que na linguagem de interpretação humana quer dizer que é uma situação que é colocada em intensa situação no nosso coração, que estão verdadeiramente imbuídos do sentimento de santidade. E, portanto, é isso que nós também temos que ter em noção, que é esta santidade não pode ser uma santidade meramente precoce ou casual, tem que ser uma santidade vivida com verdadeira emoção, com verdadeira entrega, com um coração verdadeiramente entregue à verdade de Deus, porque Ele nos ama de tal maneira que Ele pretende que nós respondamos também, pelo menos, com assim seja, Senhor. A palavra amém representa exatamente isto. Que assim seja, Senhor. E que assim seja nos nossos corações, que nós tenhamos o presente, sempre em presente, o amém ao nosso Senhor, ao nosso Deus, naquilo que Ele nos pede. Isso é muito, muito bem falado. Eu gostaria de dizer que as boas obras dos homens, estas só são boas pelo sangue de Cristo. Ou seja, eu faço boas obras, o irmão Bessa faz boas obras, o ouvinte que nos assiste faz boas obras, não para encantar a Deus, porque eu ainda costumo dizer na minha filha, Deus sem nós é Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Ou seja, as boas obras só as fazemos porque Cristo as fez primeiro, como exemplo de geração em geração até que ele volte. E nessa questão do sacrifício, o autor da lição diz que existem mesmo sacrifícios insignificantes. Está interrogado, mas eu até não interrogo, digo que sim, porque no passado os israelitas, e como disse meu amado Bess, ofereciam com fartura os sacrifícios, muitos bois, muitos cordeiros, enfim. Mas o que conta para Deus, comparando entre Abel e Caim, não é a quantidade e também às vezes não é a qualidade. A quantidade e a qualidade são necessárias quando o coração do pecador esteja contrito e quebrantado. Por isso é que as comparações entre esses dois irmãos, Abel infelizmente viveu pouco tempo, é que Caim, mesmo sendo mais velho, e que já os dois receberam aulas, entre aspas, dos pais, do que aconteceu e até ali o que eles deviam fazer, Caim estava ancorado no eu. Eu acho, para mim melhor é isso. Tinha espírito de autossuficiência, como muitos governos nesse mundo afora têm. Ninguém nos aguenta, nós somos poderosos, nós vamos fazer. Mas como vimos na lição passada, os governos foram caindo um a um pela qualidade da preciosidade dos metais que representavam. Depois, Abel tinha uma atitude de entrega, de submissão a Deus, tinha um verdadeiro compromisso com Deus. Nós, aqui a lição, eu não posso ir à igreja por ir. Eu fui escalado, não queria ir mesmo, mas tenho mesmo que ir, senão
epá, o dia que nos chefe, epá, isso depois vai ser complicado, depois vai chegar no conselho, vou mesmo. Não, é melhor não ir. Se está aí na igreja, obrigatoriamente, porque eu tenho mesmo que ir, o autor disse, ir, nós hoje, fazer por fazer, porque Deus vai se encantar. Não, estamos a nos mentir a nós mesmos. Vá para a igreja, porque você reconhece que o sangue de Jesus, o cordeiro imolado, que João viu na sala do trono, serviu também para ti, serve para ti, e é por causa disso que você vai para a igreja. Você vai, eu costumo ainda dizer mais, eu devo ir para a igreja para apresentar um culto e não para receber um culto. Porque nós, quando vamos na igreja, ir por ir, epá, essa pregação não valeu. Epá, eu vou embora. Eu já vi isso muitas vezes. Isso Eu não dá. até diria, oh Mariana, eu até diria mais, não é só o ir à igreja, é realmente até dentro de casa, ou em tudo o que nós fazemos, nós temos de ter atenção aquilo que até Cristo, Deus inspirou em Gênesis 4, 3, quando Deus diz, eu vou ler, e aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Ou seja, Deus primeiro olhou para o coração de Caim e para o coração de Abel. E na análise que fez do coração de Abel, ele atentou depois para, portanto, viu a oferta que estava, mas primeiro olhou para o coração de cada um. E há uma questão que depois sabemos disto, porque Deus tem uma conversa pessoal com Caim. Portanto, no verso 6, o Senhor disse a Caim, portanto, há uma conversa pessoal de Deus com Caim, e diz, por que te iraste? Portanto, o Caim estava naquela oferta irritado, irritado porque estava a ter que dar uma coisa que ele até nem queria fazer aquilo. E Deus disse para ele, não haverá aceitação para ti? Está-lhe a perguntar, não haverá aceitação para ti? Não, haverá aceitação para ti, porque Deus, dizia Deus para ele com certeza, eu sou o mesmo Deus para Abel e para ti. Portanto, porquê é que tu estás irado? Porquê é que tu estás irritado? E depois ainda diz mais, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo e sobre nós. Portanto, há aqui uma conversa pessoal que é com Caim, mas que pode ser com cada um de nós. Se nós fizermos o bem, Deus vê o bem nos nossos corações. As obras não interessam, mas interessa que os nossos corações estejam abertos à bondade, ao bem, a fazer o bem, a praticar o bem, a serem corações abertos àquilo que Deus nos ensinou a ser, bondosos, leais e corretos. E, portanto, aqui a diferença entre um sacrifício mau e um sacrifício bom é quando nós, logo à partida, estamos irritados com aquilo que vamos fazer. Ou seja, se vamos fazer uma coisa para Deus irritados, é preferível não fazer. Exatamente. Estamos irritados porquê? Quer dizer que estamos contrariados. Ora, quando nós estamos contrariados, é complicado. Exatamente. Portanto, eu se estiver contrariado na minha amizade contigo, normalmente eu ando na rua do outro lado, não é? Exatamente. Portanto, na mesma rua contigo. Ora, esta situação não pode existir. Portanto, tem que existir em tudo que nós fazemos bondade e uma demonstração de verdadeira cordialidade e de fé e de afeto e de aceitação. Eu só sou cristão porque aceito tudo o que Cristo me diz para eu ser. Porque senão eu não sou cristão. Porque ser meio cristão, ser meio não é nada. E daí vem aqui aquela carta que é escrita em Apocalipse à Laodiceia, que é preferível ser frio ou quente do que ser morno. Portanto, antes foras frio do que morno. Há uma situação que nós não podemos ser, aparentemente cristãos. Nós não podemos ser aparentemente cristãos. Ou temos que ser cristãos e aceitar as coisas de Deus e as coisas de coisa, porque como é que vamos viver no céu com Deus se vamos lá criticar alguma coisa que Deus tem lá no céu? Não dá. Chego lá ao céu, eu agora chego lá ao céu, ó Deus, olha, isto está mal, isto não pode ser assim, tem que ser assado. Não. Quer dizer, qual é, perdão, qual é a nossa situação?
É neste contexto que Deus está a dar este exemplo de Abel e Caim e da relação negativa com alguns sacrifícios. Exatamente. Ok? Assim, rapidamente, eu gostaria de falar sobre o significado do sangue dos touros e dos bodes, e até podia pôr aqui também dos cordeiros, ou carneiros. E ligando também com o cordeiro da Páscoa. O sangue dos touros, dos bodes e por aí vai, eram, ou seja, naquela altura, antes de propriamente, na plenitude dos tempos, Deus pôr em andamento o plano da salvação, o plano de resgate de cada um de nós que caiu no pecado por vontade, era tanto representavam o antitipo, tanto o tipo do antitipo, ou seja, eram como que se o bilhete de passagem de uma viagem que eu queira fazer para um sítio qualquer, antes de eu fazer a viagem. Ou seja, eu compro o bilhete na agência, ou o que for, e antes de chegar o dia da viagem, o bilhete para mim, como é que eu digo? Não me leva para lá, não me leva, não, eu posso ficar em cima do bilhete, não levanto o voo. Mas quando chegar o dia do embarque e eu efetivar a viagem, entrar no avião e embarcar, o bilhete deixa de ter valor porque eu já estou a viajar. Então, aquele sangue dos touros, dos bodes, era o tipo do antitipo, no caso de Cristo, que viria para morrer no nosso lugar. Por isso, eu penso que cada um de nós devia refletir, cada um de nós, os governos, pessoas coletivas, as famílias, etc., deveríamos refletir o que o pecado profundamente faz nessa terra que só é o único planeta que aceitou o pecado. Porque Deus não deixou a sua sorte, como disse o amado Bessa, para refletirmos que o sangue daqueles animais inocentes, e aqui já vou no Cordeiro da Páscoa, onde muitos chegaram a dizer, mas Arão, Moisés, etc., e tantos outros profetas e sacerdotes no passado, mas o meu primogênito mesmo é que eu tenho que levar aí, esse animal que não faz nada, isso é crueldade, por que temos que matar um animal? É exatamente isso que Deus nos quis mostrar, ou seja, fez mostrar a ele, e nós hoje estamos a aprender pelas Escrituras, que aquilo doía tanto às pessoas, tanto um animal limpo, um animal que não tem defeito, um animal, sobretudo os primogênitos na altura da saída dos israelitas e do Egito para Canaã, para dizer que é o que Jesus viria a fazer no passado. Jesus viria para nós, Jesus já veio e morreu cruelmente porque nós entramos na profundeza do pecado. Por isso, volto a dizer, nós, as sociedades, os governos, os que decidem, devíamos pensar o quão ofensivo é o pecado ao ponto de o dono do universo ter que vir morrer por nós. E pegando nas tuas palavras, há aqui uma situação extremamente importante. Está demonstrado na palavra de Deus que o povo de Deus chegou a um ponto em que desvirtuou completamente a filosofia do sacrifício. O sacrifício era o animal mais bonito, mais imaculado que havia no rebanho, esse era oferecido. E passado uns tempos, o que é que nós vemos? O povo de Israel oferecer sacrifícios em quantidade, ou seja, valia tudo, valia os animais todos, inclusive aleijados, e nós sabemos isso, que isso aconteceu várias vezes nos rituais de Israel. E, além disso, começaram a ter vaidade. Em vez de fazerem aquilo com humildade e com consagração, porque era uma situação que simbolizava o sacrifício pelo pecado, ou seja, a entrega do pecado através daquele sangue daqueles animais, eles passaram a ter aquilo como se fosse uma coisa, um ritual normal. E então, animais já doentes, eram animais que não estavam completamente na sua saúde, e faziam aquilo com uma maneira quase comercial. E nós sabemos
que chegaram ao ponto de vender animais dentro do templo. Portanto, passou a ser quase um negócio aquilo. E Deus, no seu infinito amor, eu certamente Deus chorou ao ver estas situações. Deus ficou tão triste com estas situações, mas como é um Deus misericordioso, sempre esperou que o povo percebesse por si próprio que estava a errar. Mas não, ele teve que escrever, teve que pedir aos profetas, para os profetas inspirados por ele, alertarem o povo que as coisas estavam a tomar uma postura super desagradável para a santidade de Deus. Como é que um Deus santo pode suportar esta tão grande indignidade que o homem estava a ter nestes preceitos? Mas Deus foi paciente. Exatamente. Deus foi paciente e fez com que nós percebêssemos, embora o povo de Israel não entendesse isso, mas nós hoje entendemos isso. Deus fez com que, quando Jesus veio, percebêssemos o sacrifício de Jesus. O próprio Israel não entendeu, porque estavam cegos, estavam completamente cegos. Exatamente. Mas esta mensagem, a mensagem de Deus, não é só para o tempo do Antigo Testamento, é também para nós, neste novo, na nossa vida, porque o sacrifício de Jesus por nós, o sangue de Jesus por nós, é uma situação que nós temos que vivê-la enquanto estivermos vivos como nossa possibilidade de salvação. Exatamente. E muitas vezes nós esquecemos da nobreza do ato do sacrifício de Jesus e também somos um pouco levianos na forma como fazemos a nossa vida espiritual. Muitas vezes também a igreja é simplesmente um palco onde nós vamos ouvir uma mensagem ou é um palco onde nós vamos passar algum tempo. E não, a igreja deve ser construída em primeiro lugar no nosso coração e depois, sim, nós demonstrarmos que no nosso coração que estamos com Deus e queremos respeitar os seus mandamentos e os seus pedidos e vamos congregar todos, exatamente para quê? Para estarmos todos imbuídos do mesmo sentimento e todos agarrados ao sangue de Jesus para a nossa remissão, para a remissão dos nossos pecados. Amém. E no entendimento que nós fazemos nesta reunião, o que é que nós fazemos? Nós falamos uns com os outros. Eu posso ter uma ideia, que não esteja tão dentro do contexto de Deus, porque sou uma visita, ou porque tenho pouco tempo de igreja, e é o irmão da igreja que já tem mais conhecimento, aquele que lê mais, não sei o quê, que pode, incluindo, indicar-nos na palavra de Deus, olha que isto é assim, olha que Deus diz isto aqui é desta maneira, nós entendemos isto porque Deus disse isto no livro tal, no capítulo tal e no versículo tal, e vamos ensinando as pessoas. Para isso é que nos congregamos. Não é para ir mostrar-nos a nossa roupa, não é para ir mostrarmos o nosso style, que é importante. Portanto, o importante é rendermos-nos em humildade perante o sangue de Jesus e aceitarmos completamente o seu sacrifício por nós. Aqui fica. Então, já estamos mesmo no fim. Eu gostaria de dizer que muitas religiões comemoram a Páscoa, que Jesus já deixou claro que a partir da Santa Ceia, da instituição da Santa Ceia e do lava-pés, a Páscoa não teria mais sentido. E mesmo até que fosse para comemorar a morte de Cristo, as pessoas estão a comemorar a morte de Cristo com bebidas, com muita comida, com muita fartura. Essa Páscoa, para mim, né, no meu fraco entender, não faz sentido. Por isso nos leva a pensar aquilo que Jesus fez no templo. Ou seja, Jesus, estando no templo, estava a mostrar ao povo do Novo Testamento e depois nós agora pela Escritura que não adianta continuarem mais a fazerem os sacrifícios, porque eu sou o sacrifício. Eu sou o antitipo. Sai do lugar do Shekinah e fica à frente do véu para dizer que estão a me ver. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou um com o Pai. E sei de vocês santos para serem um comigo, como eu sou um com o Pai. Portanto, se no passado o sacerdote para ir ministrar o sacrifício tinha que ter um coração
contrito, converso, para não ser fulminado, porque a glória de Deus pousava no Shekinah, na arca, na glória do Senhor, tanto o poder do Senhor pousava na sua glória, junto da arca. Jesus, estando no templo, estava a dizer: eu sou o sacrifício, vou me entregar por vocês, e a partir daqui, o que vale é o que eu estou a vos oferecer, carne e osso, e façam apenas o lava-pés e a Santa Ceia para lembrar em memória de mim o sangue que estou a derramar por vós e o meu corpo que vai ser martirizado ou escorraçado por cada um de vocês. Por isso, quer João como Isaías, que viram a suntuosidade do trono de Deus, ficaram assustados. Isaías disse: eu sou um impuro de lábios e e vivo no meio de pessoas de impuros lábios ou de pecadores. O que eu estou a ver, o que eu vejo do trono do Senhor, eu não sou digno, mas mesmo assim usa-me para eu transmitir a tua palavra. E João também chorava amargamente em Apocalipse 4, versos 7 até 11, que quem é digno de receber o livro selado das mãos do Pai? E o ancião disse: não chore, porque o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, que morreu por vocês, que conhece o que vocês sofrem, é o digno de receber o livro e desatar os seus selos. Por isso, aquele Deus, o Deus do céu que nós conhecemos pelas Escrituras, que criou tudo e mais alguma coisa, que é antes do universo e é para além do universo, é o mesmo que Jesus Cristo morreu por mim, pelo irmão Bessa, pela equipa técnica, pela Igreja do Barreiro e por aí vai. Para terminar a minha parte, gostaria de dizer, queridos irmãos, queridos amigos e amigas que nos assistem, a vida eterna, esta é certa mesmo. Mas, para isso, Cristo teve que descer às profundezas da miséria que nós causamos para que a vida seja certa e é eterna no porvir, mas segundo o assim diz o Senhor. Exatamente. E eu também, para terminar, gostaria de focalizar esta coisa. A preocupação de Deus é que a nossa oferta seja o nosso coração. Portanto, que o nosso coração esteja rendido exatamente à vontade de Deus. E que nós tenhamos o pensamento sempre que Deus é santidade. E, portanto, não pode haver em nós qualquer aspecto de pecado no nosso relacionamento com Deus. Tem que haver uma perfeita harmonia com a vontade de Deus e nós temos que ser super sinceros. E quando não temos capacidade de vencer um pecado, nós temos que pedir a Deus que faça isso por nós. E Ele faz isso por nós. Exatamente. E, portanto, não temos nenhuma condição aqui que diga que nós temos que nos ajoelhar e ir de joelhos e fazer sacrifícios, isto e aquilo que outro. Temos que render o nosso coração completamente à vontade de Deus. E quando não temos capacidade, porque há um pecado superior às nossas capacidades, nós temos que ter a humildade de nos ajoelharmos e pedirmos a Deus: Pai, eu quero estar contigo, faz com que eu não seja resistente à tua vontade e que o teu poder possa vencer a minha vontade de pecar. Porque Amém. o que nos separa a nós de Deus é exatamente o pecado. E, portanto, antigamente havia o sacrifício dos animais, mas agora nós temos um sacrifício que é o sacrifício de Deus, do próprio Filho de Deus. Ou nós aceitamos ou não aceitamos. O sangue já foi vertido e, portanto, o sangue agora ou é aproveitado por nós para a nossa salvação ou é rejeitado também. Exatamente. E, portanto, que nós nunca rejeitemos, nunca, jamais, em tempo algum, a gente rejeite o sacrifício que Jesus fez por nós para podermos viver a vida eterna com Deus. Que Amém. Deus nos dê este conceito e que quer nós, os dois que aqui estamos, quer a equipa técnica, quer toda a Igreja, medite exatamente em todas as situações que nós temos de relacionamento com Deus, porque não vale a pena ter um relacionamento como Caim teve. Caim também ofereceu, mas ofereceu uma coisa errada. Não vale a pena termos um relacionamento como o povo de Israel teve. Eles ofereceram centenas, milhares de animais, mas houve uma altura que eles só estavam a matar por matar e a matar e a matar, e não estavam a render em aspecto nenhum a honra e o louvor a Deus. E nós temos que honrar e bem dizer no nome de Deus, exatamente através da prática da nossa vida e através da forma como nós vivemos o nosso relacionamento cá dentro do nosso coração. Portanto, temos que ser
sinceros e objetivos a querer a salvação, porque Deus nos ama de tal maneira que deu realmente o seu Filho para nos salvar e que nós possamos verdadeiramente aceitar este sacrifício. Amém, 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 amém.